Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live desta noite, muito especial. Nós agradecemos a todos os irmãos que estão conectados conosco, aqueles que estão acompanhando através da Web Rádio Fraternidade, pelo Facebook e também no YouTube, e do Seara de Jesus também. Não esqueçam de curtir ali, de anotar ali, de tocar no sininho para receber as notificações e para que mais pessoas também acompanhem as nossas lives, que possam receber as boas energias da boa palavra, meus irmãos. E é assim com imensa alegria que nós recebemos esta nossa irmã do Rio de Janeiro, a Larissa Chaves. Essa menina linda, jovem, que vem nos brindar essa noite com o seu conhecimento. Boa noite, Larissa. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. A alegria é nossa também, um grande prazer. E conta pra gente um pouquinho, Larissa, do seu ingresso na doutrina espírita, tão jovem como você é. A gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, né, Márcia? E a Márcia havia me perguntado se eu vim de berço espírita ou como que foi essa história. E eu contei aqui brevemente que, na verdade, eu me tornei espírita já com 13 para 14 anos, por outros caminhos da vida e não por conta dos meus pais, foi uma busca pessoal mesmo. E aí eu estava contando também que essa questão das palestras veio como uma atividade da própria juventude que eu fazia parte, que é a Juventude Espírita Nina Arueira, lá de Salvador, do Centro Espírita Caminho da Redenção, que tinha e tem essa proposta do protagonismo dos jovens, de apresentar as diferentes atividades que a Casa Espírita tem, para que eles já se sintam como continuadores, como parte, integrantes ativos da casa, e a exposição era uma dessas atividades. Então, eu entrei no ano e no ano seguinte eu já estava nessa atividade, né? Eu não poderia nem dizer que era uma palestra, mas pequenas participações de 2, 5 minutos, não apenas eu, como todos os jovens convidados, e tinham aqueles que se identificavam mais com essa tarefa, e assim, sem saber bem o que estávamos fazendo, errando, tropeçando, gaguejando, falando às vezes as conjugações equivocadas, né? Com as pessoas que estavam à frente ali depois, dando aquele feedback, nos orientando no conteúdo doutrinário, é que essas pessoas foram acreditando, tio Edilton, Luziane, todos esses evangelizadores que foram nos incentivando ali a persistir, para que a gente pudesse hoje, com menos frio na barriga, com menos nervosismo do que antes, falar com um pouquinho mais de tranquilidade. Olha, a nossa irmã Ediane está dando boa noite a todos. Boa noite, Larissa. Grata por estar conosco na noite de hoje. Ela que te fez o convite, né? A Edna Plácido também. Boa noite. É sempre muito bom estar com vocês. Obrigada, Edna. A dona Terezinha, nossa trabalhadora do Seara. Boa noite, com Jesus, que assim seja. Então, agora, eu te convido, Larissa, para nós elevarmos o nosso pensamento, para fazermos uma prece e entrarmos em conexão com a espiritualidade, para que te banhem com muita luz, com muita amorosidade, para que você faça, né, a sua exposição, e a todos nós também, que estejamos envolvidos nesse amor que é do nosso Mestre Jesus. Então, todos conectados agora, com o coração e a mente abertos, para recebermos as energias de hoje, Senhor, através da boa palavra, da reflexão, de todos os ensinamentos. E para essa conexão, nós vamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas,
assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo e qualquer mal. E é em teu nome, Senhor, em nome do Mestre Jesus, de Oswaldo Melo, que é o mentor da nossa casa, do Seara de Jesus, e de toda a espiritualidade amiga, nós então damos início. E se os irmãos quiserem, no final da exposição, colocarem ali as suas perguntas, a Larissa vai, com muito carinho, responder para a gente. Então, a palavra é contigo. Obrigada, Márcia. Boa noite a todos mais uma vez. Como a Márcia já disse, quem desejar ao longo da nossa fala, tiver alguma dúvida ou quiser algum esclarecimento mais detalhado, é só ir colocando aqui nos comentários e aí no final a gente vai deixar alguns minutos para esse momento de perguntas e respostas. O tema da nossa conversa é o deserto. E nós vamos utilizar como base das nossas reflexões o primeiro capítulo do livro Ilumina-te, do espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco. E o título do capítulo é Em Pleno Deserto. Então, eu gostaria de ler alguns trechos que eu separei desse capítulo, e então a gente vai aqui entretecendo algumas considerações. Diz a benfeitora Joana de Ângeles no início do capítulo: a aridez do deserto, de alguma forma, sempre atraiu o ser humano, especialmente aquele necessitado de paz, em luta contínua pela superação das tendências negativas e ansioso pelo autoencontro. No misterioso silêncio do deserto, interrompido pelas frequentes tempestades de areia, na magia das noites frias e estreladas no azul turquesa, a reflexão, a interiorização tornam-se inevitáveis e o indivíduo mergulha no insondável, descobrindo as incógnitas da vida e encontrando as respostas hábeis para o prosseguimento da jornada em cânticos de luz. E em seguida ela diz: nas tradições do judaísmo, encontramos Moisés com o povo libertado da escravidão no Egito, vagando no deserto até encontrar a terra prometida, 40 anos depois. Quando nós nos debruçamos especialmente nesse último item que Joana aqui destacou, quando nos debruçamos sobre o Antigo Testamento e percebemos todo o histórico carregado de símbolos desse povo que teve ali a responsabilidade de assegurar a crença no Deus único, a primeira revelação, conforme encontramos essa informação em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós perceberemos que o deserto se fez presente, tanto no aspecto físico, geográfico, da peregrinação real, verdadeira, material, quanto também nesse aspecto simbólico. Porque o deserto é carregado de um sentido mais profundo, para além daquele sentido direto. Alguém que peregrina, que caminha pelo deserto, que necessita desse caminho, tanto quando estamos falando dessa trajetória que durou 40 anos, quanto mais tarde, já encontrando a terra prometida, continuaremos percebendo essa necessidade da peregrinação, de sair de uma localidade para chegar a outra, a dificuldade daquela terra árida, do sol escaldante. Quando nós começamos a esmiuçar o que significa caminhar, peregrinar, andar por um lugar deserto, por uma terra árida, em condições muito diferentes daquela que a maioria de nós encontra hoje, quando vai se deslocar da sua casa para o trabalho, ou até mesmo quando estamos falando de viagens para eventos espíritas, para congressos, antes
desse cenário pandêmico, nós percebemos que o conforto, as condições eram muito diferentes. Então, imaginemos aquelas pessoas, os peregrinos aos quais aqui nos referimos. Aquelas pessoas que necessitavam proteger a pele das temperaturas e que à noite estavam ali também expostas ao frio. Essa temperatura que oscila entre os extremos, às vezes aquele vento tão forte que praticamente banhava os peregrinos com as tempestades de areia. E ao mesmo tempo que existia toda essa situação nada convidativa, toda essa situação difícil para o próprio corpo, para o próprio organismo humano, mas também havia ali a beleza daquelas dunas de areia, a beleza dos montes que proporcionavam belas paisagens, a beleza também daquele céu estrelado que muitos hoje, nas grandes capitais, gostaríamos de vislumbrar e não alcançamos, porque estamos aqui repletos de prédios, repletos de construções, com cimento por toda parte. Então, ao mesmo tempo que o deserto traz consigo uma carga importante de desafios, um caminho árduo, um significado de andar por um caminho que não é fácil, por um caminho que não é confortável e, acima de tudo, por um caminho que convida ao solilóquio, à experiência de estar consigo. Porque ainda que se esteja caminhando pelo deserto acompanhado de outras pessoas, o clima árido, as adversidades do caminho fazem com que o peregrino acabe voltando-se mais para si mesmo, que não possa gastar tanta energia conversando, batendo papo, como às vezes fazemos quando estamos ali caminhando por uma orla de uma praia, sentindo aquela brisa. Não se trata desse tipo de caminho, não se trata desse tipo de peregrinação, mas de uma peregrinação que leva o caminhante à exaustão e que ele necessita, por isso, focar a sua energia, focar as suas forças em caminhar, em seguir adiante. E quando nós nos debruçamos, como dissemos antes, no Antigo Testamento, perceberemos que não é fácil estar no deserto. Que ao mesmo tempo que aquele povo que caminhou por 40 anos, e que certamente, se fosse dito desde o início que seriam 40 anos, teriam desistido da caminhada, mas que estavam ali caminhando rumo a uma promessa de libertação, uma promessa de uma terra que poderia suplantar a antiga experiência no Egito de escravidão. Esse povo, assim como o peregrino solitário dos nossos dias, passa por diferentes momentos de maior resignação, em que está ali focado, fiel, cumprindo o seu papel de caminhar, de não desistir, de ultrapassar os obstáculos, mas também esse povo, assim como o peregrino sozinho, tem os seus momentos de quase desistência. Se analisarmos algumas passagens do livro Êxodo, outras passagens do livro Números, perceberemos esses altos e baixos pelos quais passou o povo judeu, momentos em que o povo parecia tão convicto da promessa, e momentos em que o povo dizia: olha, era melhor que estivéssemos no Egito. Que adiantou essa libertação? Se há promessa e mais promessas e nada se cumpre? Será que não fomos trazidos aqui simplesmente para morrermos de sede, morrermos de fome, morrermos das altas e baixas temperaturas? E então, à medida que esse povo caminha e que passa por essas adversidades, a promessa vai se renovando, a misericórdia se estabelece, ao mesmo tempo que há a privação do necessário, que há o momento de solidão, que há o momento de aridez, há também o momento em que Deus envia o maná dos céus e alimenta os seus, e dá mais forças, dá renovação de condições para que a caminhada continue, para que a peregrinação se estabeleça. E então esse povo teimoso,
que talvez tivesse condições de encurtar o caminho, vai se rebelando, não aceita o cumprimento da vontade de Deus, mas começa a querer que as coisas se estabeleçam conforme a própria vontade. E aquele caminho por terras desertas, que poderia ter um determinado tempo, um X tempo, começa a multiplicar-se até chegar aos 40 anos. E há uma explicação para isso, porque é o próprio Yahvé que revelará a Moisés que seria necessário esse tempo para que as gerações se sucedessem e houvesse ali uma renovação de propósitos, porque aqueles que passaram tantos anos aprisionados, escravos, ultrajados diante da escravização do Egito, não estavam prontos a adentrar a terra da promissão. Traziam antigos vícios, dificuldades que não conseguiram suplantar, e assim, através dessa peregrinação, do tempo que se sucede e que parece multiplicar-se, Yahvé percebe a importância de renovar aquelas gerações, para que o povo que chegue à Terra Santa, à Terra Prometida, possa estar renovado com melhores condições de cumprir a aliança, o casamento, aquela necessidade de preservar a crença num Deus único, a fidelidade a essa aliança estabelecida com os primeiros patriarcas e que voltaria a consolidar-se com a chegada do próprio Messias, com a chegada do próprio Rabi da Galileia, também anunciado mais tarde pelos profetas das antigas escrituras. E quando nós adiantamos um pouco a nossa leitura do Antigo Testamento e vamos chegando agora ao Novo Testamento, nós percebemos que se no momento da peregrinação, no momento da jornada, no momento da aridez, da falta, da escassez, esse povo se eleva aos céus e solicita de Deus misericórdia, que acabasse aquela dor, que acabasse aquela peregrinação, que chegassem à terra prometida, que enviasse pão, que enviasse água, porque nós só percebemos a importância da água, de uma gota de água, quando estamos na escassez e na sede. Só percebemos nos contrastes, na falta, no não ter o necessário, é que percebemos que às vezes desperdiçamos o supérfluo, que nós podemos, com tão pouco, nos saciar, mas não sabemos valorizar porque tem tanto, parece que tem por todo lado. E então aquela pessoa que está na falta, que está no deserto, na falta de presença, na falta de companhia, na falta de família, na falta de um abraço, na falta de uma palavra, ela começa a valorizar cada migalha desse necessário. Cada migalha de pão, cada gota de orvalho, se torna uma renovação de esperanças para aquele que experienciou a aridez e a escassez dessa caminhada. Mas quando nós colocamos o nosso olhar nas palavras que estão ali descritas no Novo Testamento, com a chegada do nosso Mestre Jesus, percebemos a resposta daquele Yahvé, a resposta de Deus a esse povo, que se estenderia mais tarde como uma resposta de Deus a toda a humanidade. Porque se o povo estava ali clamando por água, clamando misericórdia, clamando por um lugar, por um templo, porque eles não tinham um templo fixo, já que eram peregrinos, Jesus dirá: eu sou a água viva, não a água empoçada, não a água parada, a água viva. Quem beber dessa água não terá sede. Eu sou o caminho. Vocês não são peregrinos? Pois eu sou o caminho, a verdade e a própria vida. Eu sou o pão da vida. A chegada de Jesus é uma resposta que se fixa àquele povo que peregrinava pelo deserto. E todos nós temos necessidade de algum tipo de deserto na nossa vida
para que possamos compreender que verdade é essa, que caminho é esse, que água é essa, que pão é esse, que vida é essa. É muito difícil que, sem passar pelo deserto, nós saibamos valorizar essas palavras do Mestre Jesus. Porque nesse estágio evolutivo em que a maioria de nós se encontra num planeta como o nosso, de provas e expiações, caminhando a passos lentos nesse processo de transição para a regeneração, mas com uma população ainda de seres imperfeitos, com dificuldade de convivência, com paixões, ainda muito presos à faixa da animalidade e ainda recalcitrantes por se estabelecer, se fixar na faixa de humanidade, nós percebemos que se faz importante, que se faz necessária essa caminhada, essa peregrinação por faixas de deserto na nossa vida. E é sobre isso que nós gostaríamos de aprofundar a nossa reflexão dos próximos 25 minutos. Eu gostaria que cada um de nós tentasse trazer essas próximas reflexões, esses questionamentos, essas provocações daqui por diante para a própria vida. Não para a vida do marido, para a vida da mãe, para a vida da sogra ou para a vida dos filhos, mas para a própria vida. Eu gostaria que cada um de nós, nesse momento, buscasse se perguntar: será que nessa existência, nessa encarnação em que estamos agora, eu já passei por algum tipo de deserto? Será que quando eu caminhei pelo deserto, talvez por 40 minutos, 40 segundos, 40 dias, 40 semanas, 40 meses ou 40 anos, será que eu tive a possibilidade de estar desperto durante essa peregrinação? Ou será que estava como aquelas primeiras gerações de judeus saídos da escravidão e que iam caminhando praticamente no automatismo, sem muita chance de oxigenação das ideias, de renovação, sem conseguir aprender com o que a experiência do deserto teria a ofertar? Quanto mais nós nos abrimos à experiência, quanto mais nós permitimos que a dor faça o seu trabalho, nos ensine o que tem a ensinar, desenvolva as fibras da nossa alma, que tem por missão desenvolver, a nossa trajetória pelo deserto se encurta. Mas quanto mais nós recalcitramos, quanto mais nós reclamamos, não aprendemos, não aproveitamos a oportunidade, então a experiência se estende, se alarga, porque não está tendo aproveitamento. É importante que haja o aproveitamento da experiência para que a gente possa renovar e chegar a um outro estágio, chegar a algum tipo de terra prometida, algum tipo de terra santa da nossa existência. E é comum, eu pelo menos escuto de muitas pessoas a seguinte frase: eu não sei o que acontece. Tem coisa na minha vida que se repete o tempo inteiro. Para algumas pessoas é no relacionamento. A pessoa passa anos num casamento e vive aquele casamento com muita dificuldade, considera que é uma relação aflitiva, de dificuldades, tendo que abrir mão de tudo. Às vezes um companheiro ou uma companheira muito difícil e a pessoa diz: aquilo foi o deserto da minha vida. E a pessoa então sai daquele deserto, busca a renovação, busca outras paragens, mas na hora de escolher, na hora de identificar-se com um outro parceiro ou parceira na vida, alguma coisa acontece que a pessoa me diz: Larissa, minha filha, alguma coisa aconteceu nesse caminho aí. Alguns dizem que é dedo podre, outros dizem que é um processo de identificação, mas o fato, e é muito comum esse fato, é que a pessoa sai dessa peregrinação que parecia tão árdua, tão difícil, e então estabelece um novo relacionamento com alguém que, obviamente, passados meses da paixão, quando a convivência se faz mais efetiva, apresenta as mesmas características, não as qualidades,
especialmente os mesmos defeitos. As mesmas dificuldades de convivência se esbarram, e então parece que a pessoa adentrou um novo deserto, novas dificuldades. Ela está num outro relacionamento, mas parece que ressuscitou o anterior, e ela atravessa as mesmas dificuldades. E por que será que esse tipo de experiência, que não é só no relacionamento afetivo, quantas pessoas no trabalho passam pela mesma realidade, mudam toda hora de emprego? E falo, nossa, mas não é possível a perseguição? Todo lugar que eu vou, eu tenho um chefe carrasco? Ou todo lugar que eu vou, as pessoas do meu trabalho criam intrigas, me colocam em determinadas situações, e parece que as cenas se repetem. É como se mudassem os cenários. Os personagens aparentemente fossem outros, mas é como se o deserto, a aridez, os desafios se renovassem. E a pessoa anseia pela terra prometida, e assim como o povo falava, Moisés, Arão, o que está acontecendo? Cadê aquela promessa? Cadê a terra prometida? E os espíritas dirão, não acaba essa prova e essa expiação? Como que é isso? O que eu fiz para merecer isso? E a pergunta é, o que eu permaneço fazendo que não consegui ainda aprender com que essa experiência tem a me ensinar? Porque a lição só cessa quando nós aprendemos a lição. E se nós estamos no mesmo nível de incômodo com determinados acontecimentos, isso significa que não aprendemos a lição. Nós temos uma informação que passa às vezes desapercebida, mas que é uma informação fundamental para a compreensão do funcionamento da lei de Deus. Está lá no livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina. Trata, portanto, de como se estabelece a justiça divina, como a doutrina espírita nos explica essa justiça divina. E vai nos descortinar informações muito importantes sobre o funcionamento dessa lei, especialmente no além-túmulo. E uma das informações que encontraremos lá no Código Penal da Vida Futura é de que para cada uma das nossas imperfeições, para cada uma das nossas imperfeições, existirão sofrimentos, aflições, padecimentos decorrentes da nossa imperfeição. Ou seja, existem situações, aflições que nós passamos hoje, existem alguns contextos desérticos que foram, sim, combinados, acertados, planejados antes da nossa chegada, para que aqui experimentássemos essas lições, esses contatos, essas dificuldades, essa caminhada de aprendizado. Mas existe uma quantidade significativa de dores, aflições, sofrimentos, que nós estamos vivenciando de forma repetida, como se tentássemos sair daquela experiência e estivéssemos num círculo vicioso de repetição. Porque nós temos imperfeições que não estão sendo transformadas, buriladas, lapidadas, transmutadas. E é essa imperfeição que nos faz atrair essas circunstâncias de forma repetida. Por quê? Para que a gente seja punido, para que a gente sofra? Vocês acham que o Deus do qual a doutrina espírita fala é um Deus que se diverte às nossas custas? Vendo-nos peregrinar, caminhar, sofrer e não fazendo nada? Não. O próprio engendramento, o próprio funcionamento das leis de Deus nos convida a atrair essas circunstâncias pelas leis de sintonia, para que aquilo que estava sob o alqueire, aquilo que estava escondido, aquilo que nós não estávamos vendo, possa vir a lume, para que a gente trabalhe, para que a gente enxergue, olha, isso aqui. Vê essa repetição aqui na sua vida. Essa repetição, isso que parece, né, para os mais antigos, a gente diria que é aquela fita emperrada. Para os mais novos, nós diremos que é um looping. Fica ali, aquela repetição, aquela repetição. Por quê? Porque há uma imperfeição
há algum aspecto interno que precisa ser trabalhado, que precisa ser visto, sair da sombra, sair daquele quartinho escuro e ser visto para ser trabalhado. Enquanto nós achamos que o problema está no outro, eu sou o coitado, são as pessoas do meu trabalho. Eu não tenho nada a ver com isso. E às vezes, sim, no contexto, se a gente contar a história para qualquer pessoa, seremos as vítimas. Sim, existem circunstâncias em que nós estamos naquela circunstância como vítima, mas há algo em mim que me conecta àquela situação, que me conecta àquela repetição de contexto. E a pessoa diz, nossa, eu sempre sou vítima desse tipo de situação. Não sei o que acontece que eu atraio esse tipo de situação. Atrai mesmo. Porque as leis foram feitas para isso. Para que aquilo que está ali, quietinho, escondido, possa aparecer na sua frente de forma gritante, possa te incomodar. Porque se não incomodar, a gente não muda. Se essas imperfeições não tiverem consequências práticas na nossa vida, a gente fica acomodado, a gente começa até a gostar do deserto. Por isso que o deserto, ele precisa causar um certo desconforto, para que a gente não se acomode a ele. Só que o mais interessante e paradoxal é que à medida que nós atravessamos o deserto, enxergando o que precisamos enxergar, trabalhando o que precisamos trabalhar, deixando de só projetar no outro e perguntando qual a minha parte nisso? O que me faz repetir essa experiência? O que me faz conectar essas pessoas? Que aspectos meus me levaram a isso e me permitem permanecer andando e parado ao mesmo tempo? Quando nós começamos esse movimento real de olhar para si, de olhar para as circunstâncias e de nos tornar protagonistas da nossa caminhada e não fazendo uma caminhada no piloto automático, o mais interessante é que à medida que isso acontece, nós começamos a achar que o deserto até que não é tão ruim assim. E quando a gente acha que ele não está tão ruim assim, termina o deserto. Chega à terra prometida. Isso é muito real, isso é muito interessante. Quanto mais nós nos rebelamos, quanto mais o povo reclamava, Moisés, Yahvé, era melhor ter ficado no Egito, não mudou nada, tá tudo péssimo, querem só matar a gente. Continuava a caminhada, continuava a caminhada. Quando o povo começa a resignar-se, começa a aprender a lidar com os mecanismos, começa a fazer a limonada com os limões que estavam ali dispostos e expostos, então termina a peregrinação. E chega o momento da promessa. Porque é esse o objetivo da pedagogia divina. Nos convidar a atravessar o processo de aprendizado. E à medida que a gente aprende, que a gente sinceramente se coloca à disposição do processo, que nós realmente buscamos o que tem aqui para mim. Quando Paulo, recém-Saulo, aquele que havia sido perseguidor dos judeus e que é grandemente conhecido pelos 3 anos que passou no oásis de Dan, na companhia, em alguma parte desse tempo, do casal Áquila e Prisca, e nós temos um pouco dessas informações em Atos dos Apóstolos, e mais detalhadamente retratado por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, pela mediunidade de Chico Xavier, nós perceberemos que o Paulo que chega ao deserto é um. O Paulo que sai do deserto é outro. Se ele não houvesse aprendido o que ele foi ali aprender, viriam outros ciclos de deserto. Mas ele soube bem aproveitar aqueles 3 anos.
Ele deixa ali grande parte do homem velho que o havia levado àquelas circunstâncias. E à medida que ele sai da experiência do deserto, ele teria condições de permanecer ali mais tempo. Ele havia ali conseguido estabelecer laços de aprendizado profundo, a ponto de não mais se incomodar tanto com aquelas experiências. E então ele chega a um outro momento existencial e avança para novas lições, porque quando nós chegamos à terra da promissão, quando saímos de uma etapa de deserto, isso não significa que serão tudo flores, uma eterna primavera, não vai ter mais dificuldade, não. O deserto tem um papel a cumprir, tem prerrogativas de ensino ali, da convivência consigo, do olhar para dentro, de necessitar da misericórdia de Deus, de não poder contar com quem está do seu lado, porque quem está do seu lado também não tem para te oferecer o que só Deus tem para te oferecer. Porque a água, o maná, o pão, só Deus poderá te oferecer, porque está todo mundo ali caminhando, com dificuldade, com seus próprios processos também. Então, esses ensinos provenientes dessa etapa, quando nós conseguimos avançar, não significa que nós ficaremos simplesmente o resto da trajetória tranquilinhos, sem mais nenhum tipo de dificuldade. A questão é que agora é um outro degrau. Quando Paulo atravessa o deserto, quando ele sai desses 3 anos, basta a gente ler atentamente o livro, depois as cartas de Paulo, e nós perceberemos que os embates e as dificuldades foram muitos. Mas o que ele estabeleceu? Qual que é o sentido essencial, simbólico do deserto, que fortalece o peregrino para as etapas por vindouras? É a conexão, a fidelidade, a fé que se estabelece com o Deus, que para aquele povo tinha ali, na figura de Yahvé, na figura do Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse Deus que para nós espíritas é todo sabedoria, onipotente, onipresente, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O Deus, Pai de Jesus, o Cristo, nosso irmão mais velho, governador espiritual do nosso planeta. Pois quando nós saímos da simples crença racional nesse Deus para essa experiência de conexão mais profunda com o Deus interno, com a nossa centelha divina e com esse Deus que está para além de toda a sua criação, quando a vida nos coloca numa circunstância em que nós precisamos nos agarrar a essa fidelidade, porque estamos na escassez, estamos na aridez, estamos na solidão, e nada mais nos resta senão dobrar a nossa cabeça, a nossa cerviz e rogar ao Senhor de todas as coisas que nos envie a sua misericórdia, que nos ajude nas nossas dores. E ali, quando o nosso ego, a nossa carapaça, a nossa imagem, quando tudo isso é desvelado, e então estabelecemos essa conexão mais profunda e dizemos, sou eu. O eu real que está aqui. Não o eu que eu quis aparentar, não o eu que os outros quiseram ver, mas o eu que só Deus conhece. Esse que não vem com aparências exteriores, esse que não precisa mostrar que é nada, mas que Deus conhece profundamente em todas as suas potencialidades e distorções. Quando isso se estabelece de forma real, profunda, então a experiência do deserto não se faz mais necessária. E então se estabelecem outros degraus do processo de aprendizado espiritual. Então o Paulo,
que sai do deserto. É o Paulo que vai ser preso, que vai ser apedrejado, que vai passar por embates com os próprios cristãos, que vai passar por muitos desafios de precisar atender a todos, de não saber como ter braços suficientes e pernas para alcançar todas as demandas, que vai ter inúmeros enfrentamentos, enfrentamentos maiores que aqueles do deserto, mas que agora já está estabelecida a conexão primordial que o guiará. Já está estabelecida a sua fortaleza espiritual, a sua fidelidade. E é por isso que quando ele estava lá, em dado momento, na igreja de Corinto, abatido, entristecido, talvez com maiores dores e dificuldades, abatimentos e angústias, do que na sua experiência do deserto. Mas ele se lembra de que precisava, nesse momento de dor, quando parecia que estava tudo perdido, as pessoas não compreendiam o que era o cristianismo primitivo, o que era a proposta do caminho, e ele tentando ali nas sinagogas, tentando convidar os judeus ao conhecimento do Cristo, tentando elucidar conforme ele mesmo já havia sido cego àquelas verdades. E quando está ali abatido, ele se lembra de que precisava levar os seus pensamentos, se recolhe na igrejinha, na comunidade cristã primitiva, e faz a sua oração. E escuta uma voz que Emmanuel destaca na leitura, que parecia ser a voz de Jesus. Aquela mesma voz que devia, ali na entrada de Damasco, perguntar para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora essa mesma voz o orientava, dizendo que a importância e a grandiosidade da tarefa não estava na presença do discípulo, na presença do trabalhador, e é a partir dali que ele receberá as orientações do próprio Cristo para as suas epístolas, para as suas cartas às diferentes comunidades, para que pudesse atender a todas, sem necessariamente estar presente, porque era impossível. Com os deslocamentos, com as peregrinações daquela época, com as temperaturas difíceis, inclusive com os perigos, com os assaltos, e nada mais, nada menos do que Estevão, aquele primeiro cristão martirizado, a mando do próprio Saulo, era quem o ajudaria, porque as mensagens, as epístolas viriam do próprio Jesus. E através de Estevão chegariam a Paulo, que percebe então naquele momento que o trabalho de Deus se fazia sempre em comunidade, em grupo, em fraternidade. E convida então os seus irmãos mais próximos do caminho a estar junto com ele no momento em que fosse ali receber as inspirações do alto para escrever as suas epístolas paulinas às diferentes comunidades cristãs daquele momento. Então, com isso, nós estamos querendo dizer que todos nós, meus amigos, você e eu, temos o momento do deserto. Temos o momento em que já aprendemos com o deserto. E passado o deserto, se tivermos realmente estabelecido essa conexão profunda, essa fidelidade com Deus, com a espiritualidade superior, essa conexão interna com as nossas potencialidades, com a nossa fé. Diante do segundo momento e do segundo patamar de provações, de dificuldades, de convites da vida ao crescimento, nós teremos melhores condições, por mais difíceis que sejam as experiências, de aurir as intuições e as inspirações celestes, para que saibamos qual a vontade de Deus em respeito à nossa vida, em respeito às nossas existências. Gostaria de agradecer a todos pela paciência, pelo carinho, pelas mensagens,
E assim nós pedimos ajuda a Márcia para ver quais as perguntas que foram feitas e se temos condições de auxiliar. Que bênção te ouvir. Uma motivação para nós trabalharmos o nosso deserto e sabermos passar por ele, né? Vamos ver ali, a gente tem a da Débora, que é uma trabalhadora também do Seara de Jesus. Gratidão, Larissa, por tua carinhosa explanação. Foi no deserto, em companhia do casal Áquila e Prisca, que Paulo realizou o profundo processo de autoconhecimento. Então, para seguirmos para o deserto de nós mesmos, precisamos de coragem, pois poderemos nos reencontrarmos ou nos perdermos. Poderias falar sobre isso? Aqui a Débora trouxe um outro aspecto, que é um aspecto até que Joana vai abordar nesse capítulo, que eu até convido todos que tiverem oportunidade de ler, do livro Ilumina-te, o primeiro capítulo, Em Pleno Deserto. Existe o deserto que não somos nós espontaneamente, ou pelo menos que nos recordemos, que escolhemos adentrar. Aquele deserto que a própria vida estabelece, né? É como se fosse uma experiência mais desafiadora, uma experiência mais árida, em que a gente gostaria de estar na companhia de outras pessoas e às vezes estamos sozinhos, em que gostaríamos de desfrutar de momentos de compartilhamento, de abundância, e estamos na escassez. Então, existe o deserto circunstancial. E existe esse aspecto que a Débora trouxe, de quando nós podemos também, e isso é explorado por Joana de Ângeles nesse texto, não foi bem o foco do que falamos, mas tem total correspondência com o tema, que é quando nós, mesmo que a vida esteja até tranquila, sem nenhum tipo de deserto circunstancial, quando nós buscamos esse momento de solilóquio, de introspecção, de aprendizado, às vezes até por perceber alguma angústia, alguma ansiedade, alguma questão que precisa ser investigada, e nós mesmos nos dispomos a esse momento de deserto, a esse momento de certa aridez para fazer essa busca. E aí, eu respondendo ao que a Débora falou, essa questão do achar-se, né, do ganhar, aprender, crescer com o deserto, ou às vezes de perder-se, é importante que a gente também se observe e conheça para saber quando a gente precisa pedir ajuda e quando a gente dá conta de atravessar a experiência sozinhos. Porque é muito tênue esse limiar. Todos nós podemos iniciar um processo de autoconhecimento, de investigação sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas imperfeições sozinhos. Isso é saudável, inclusive. Mas se a gente percebe que já está num momento muito difícil, às vezes até com alguns traços que a gente pode supor de algum tipo de transtorno depressivo, ou às vezes de um episódio depressivo isolado, e a gente percebe que mergulhar nesse processo de introspecção vai nos levar a um lugar muito profundo que talvez a gente não consiga sair dali sozinho, então a gente precisa de ajuda profissional para que a gente seja direcionado nesse processo. E é algo que não tem como alguém falar pela gente, olha, o ponto é esse. Somos nós que precisamos perceber se esse mergulho está sendo algo saudável e produtivo, ou se eu estou indo e não consigo voltar. Então, eu preciso de alguém que vá comigo, para na hora que eu fui demais, e posso, inclusive, ficar naquele excesso da autopunição, da culpabilização, e esquecer de fazer a pergunta que Paulo faz. Senhor, que queres que eu faça, né? É o momento em que a gente sai dessa coisa, mas eu fiz isso, mas eu sou assim, que é o eu tirano, o eu que é pouco produtivo e que nos faz ficar ali só no martírio, e a gente vai para o nosso eu mais saudável, que é quem nos soergue para dizer, olha, identifiquei, fiz isso, a imperfeição é essa, posso transformar dessa forma, posso peregrinar dessa forma, porque o nosso avanço, a gente não vai poder ficar bom o suficiente para fazer as tarefas estão aqui, e é com as imperfeições, com as dificuldades no caminho que nós vamos nos burilando, que nós vamos avançando. Jorge Checela.
Só para ver se eu entendi. O deserto é um caminho de purificação, onde passamos por provações até encontrar o oásis? Então, aí é que vem, né? Porque para quem está no deserto, um pouco de água é oásis, né? Então, imaginemos eu, por exemplo, já passei na minha vida por essa experiência de deserto no sentido da privação de companhia, da privação de pessoas. Já morei muito tempo sozinha, sem ter familiares, sem ter amigos morando perto, passando assim dificuldades e tendo que resolver tudo sozinha. Ali, para mim, foi uma experiência muito intensa de deserto, porque eu estava acostumada a ter sempre alguém para me ajudar. Você liga, pede um socorro e de repente tinha que resolver tudo sozinha, não tinha uma alma amiga na hora que dava um perrengue para pedir ajuda. A pessoa que está nessa experiência, quando eu saí disso e eu tinha uma amiga para tomar um café comigo na esquina, aquilo para mim era um oásis. Vocês entendem? Quando a gente está na abundância, se você tem uma amiga para tomar café, para você aquilo ali, ó, não é nada. Por quê? Porque você tem um monte. Na hora que você quiser, você chama. Às vezes você nem chama ninguém. Então, esse oásis que vem após a peregrinação do deserto, esse processo de aprendizado, de purificação, não é talvez o oásis daquele lugar, daquele momento de que agora não vai ter mais dificuldade, agora não vai ter mais privação, agora não vai ter escassez de nada. É como se a gente cumprisse uma etapa e vai agora iniciar um novo ciclo. Basta que a gente observe a história desse povo que peregrinou 40 anos. Chegaram na Terra Santa. E aí, acabou? Vamos olhar para essa história. A história não acabou até hoje, na verdade? Então, são novos patamares de tarefa. A experiência do deserto, o símbolo principal, é esse convite, estando na falta, na escassez, a valorizar o necessário, a valorizar o que temos, a transformar em oásis a gota d'água, o pedaço de pão, a presença do outro, aquilo que temos em especial, em valorizar esse contato, estabelecer e fixar esse ponto de fidelidade, de conexão com o Pai, que era, no caso do povo judeu, o ponto central desse deserto e dessa peregrinação, e que vai ter em Jesus a grande resposta dessa solicitação e de todos aqueles anseios. Na nossa vida, cada um de nós vai perceber que tem esse marco do deserto e que após isso, quando a gente realmente rompe o deserto, quando a gente sai do ciclo de repetições, a gente vai perceber que começa um novo ciclo, que vão ter outros desafios, outros aprendizados, mas é um novo ciclo. Enquanto a gente não capta o que está reservado de aprendizado para aquela experiência, é como se a gente ficasse ali repetindo a experiência do deserto. Muito bom. Rodrigo Tumer Azevedo. Gratidão, Larissa. Para você, o deserto é a última forma, chance de reencaminhar a nossa jornada para o nosso propósito? Boa pergunta, Rodrigo. Olha, eu acho que para Deus nunca tem última forma, sabe? As oportunidades se renovam. Então, talvez para um grupo de espíritos seja assim, olha, você já te dei renovadas oportunidades. Agora eu vou te dar aqui uma experiência mais extrema, porque a gente sabe quando estuda lá o livro A Caminho da Luz, que alguns de nós estão aqui já tendo mudado de planeta, né? Alguns de nós já têm uma trajetória espiritual de uma peregrinação de muito tempo e que a gente está aqui recalcitrante. E a misericórdia é tão grande que a gente pode não aproveitar em um planeta as oportunidades de deserto daquela experiência e a gente é convocado aí para outro planeta e passaremos outras experiências de deserto, de desafio, de escassez, de falta ali. Então, eu não sei te dizer se o deserto simbolicamente vai ser essa última, mas se o deserto for a última, vão existir novas oportunidades no próprio deserto. Porque para a lei de Deus, a própria lei de reencarnação nos explica isso, a última oportunidade nunca é a última, porque o espírito tem livre-arbítrio, ele pode falhar.
O que pode acontecer ali é ele ser colocado numa situação muito limite, num cercadinho, num processo expiatório, para acelerar aquele processo de aprendizado. Então, olha só, estou deixando você mais livre e você foge. Estou deixando você mais livre e estou te convidando a escolher ir para o deserto. Você vai, daqui a pouco você sai, não está indo. Então, eu vou colocar aqui você numa circunstância, e aí a gente vai perceber que algumas existências podem ser uma existência de deserto. Tem experiências, às vezes, até mesmo se a gente for analisar, por exemplo, a experiência do Jerônimo de Mendonça, uma pessoa que passa uma existência num processo acometido por uma doença que começa ali na adolescência, mas que se estabelece forte por muito tempo, com dores, com dificuldades, é uma experiência de deserto, a existência toda, não o momento da existência, né? E olha que o Jerônimo Mendonça, ele consegue fazer desse deserto uma limonada que nos deixa ensinamentos até hoje, porque eu tô aqui fazendo palestra, conversando, não tô sentindo dor, não tô sentindo nada, daqui a pouco eu levanto, caminho, e ele fazia palestra, ria, fazia as pessoas rirem, estando no deserto. Às vezes, quem escutava ele estava até no oásis, e ele estava ali dando lição do próprio deserto, né? Então, cada um de nós vai ter essas renovadas oportunidades, seja de uma circunstância pontual da nossa vida, seja de nós mesmos, como foi feito na pergunta anterior, buscarmos esse momento para acelerar o nosso processo, porque alguns espíritos solicitam, a gente acha às vezes que a gente está só pagando, né? Mas existem muitos espíritos, e eu acredito inclusive que o Jerônimo de Mendonça seja um desses, que não estão passando aquela experiência porque necessariamente tem ali um processo a pagar em relação à lei. Existe muito isso, é certo. Mas alguns espíritos solicitam experiências mais difíceis, na escassez, na pobreza, na dificuldade para acelerar o próprio processo. Porque quando a gente desperta realmente para a lei de Deus, quando a gente se dá conta que se a gente levar uma existência, aproveitando de verdade, isso muda o ciclo de repetições das 30 últimas. Aí a gente lá no plano espiritual fala assim, gente, mas vamos lá então, ó, bota, incrementa isso aí, porque eu vou aguentar essa. Eu já fiz besteira em tantas que eu vou aguentar essa. E aí, se eu aguentar essa, eu vou acelerar esse processo. O problema é que a gente chega aqui, né, Márcia? A gente dá uma distraída. Esquece tudo. E só faz reclamar. Judite Souza. Boa noite a todos, todas. Larissa, estou aprendendo muito com você. Observe que Deus a ilumine e que te dê muito mais conhecimento na sua vida evolutiva. Que bacana. Obrigada, Judite. A dona Terezinha, doce jovem Larissa Chaves. Estou imensamente agradecida. Muito bom te ouvir. Ficou um gostinho de quero mais. Que bom, dona Terezinha. Obrigada. Marlene Antônia de Jesus, que bênção essa palestra. Abraços carinhosos. Curitiba, estamos em pleno deserto. Muito bom, muito, muito bom. Temos, assim, uma gratidão imensa em ouvir você, compartilhar esse conhecimento conosco, essa boa palavra, em nos levar a essa grande reflexão. E eu espero que tenhamos outras oportunidades e que também um dia seja possível presencialmente. Você vir aqui em Criciúma, né? No nosso Seara de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, eu vi ali aparecer no rodapé, né? Para o pessoal ativar as notificações, curtir ali, né? Inscrever-se no canal para receber sempre as notificações dessas exposições maravilhosas. E agora, nesse momento, nós vamos então fazer uma oração, vamos receber a energia do passe. Nós temos já um grupo, né, de trabalhadores que estão em seus lares, em vibração, para envolver a todos nós. Então, devidamente harmonizados pela boa palavra, por tudo que nós ouvimos,
Então, nós vamos nos ligar ainda mais com Deus nosso Pai, com o Mestre Jesus nesse momento, e pensar bem lá no nosso íntimo, aquilo que realmente nós precisamos. Pedir também pelo nosso lar, pela nossa família, que todos nós sejamos envolvidos nas energias de saúde, de paz, de equilíbrio. Vamos imaginar o amor de Jesus e toda a sua luz entrando no nosso lar físico, envolvendo a todos nós, e no nosso lar interior, abrindo o nosso coração e a nossa mente para sempre recebermos as boas intuições dos nossos anjos de guarda, que estão sempre ao nosso lado, sempre a serviço do Mestre Jesus para nos ajudar. E é assim, Senhor, que nós te dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo e de qualquer mal. E é em teu nome, Senhor, em nome do Mestre Jesus, de Oswaldo Melo, de toda a espiritualidade amiga, nós agradecemos esse momento abençoado, de tudo que nós recebemos. E desejamos que todos fiquem em paz, na paz de Jesus. Um beijo para você, Larissa, e muito obrigada, viu? Obrigada, muito obrigada pelo convite e um beijo a todos. Uma boa noite.